Muito bem, a doutora Simone Pires, médica formada pela Unital, Universidade de Taubaté, fez residência médica em anestesiologia, especialização em anestesiologia infantil e terapêutica da dor, especializações em medicina tradicional chinesa, portanto colega culturista, nutrologia, prática ortomolecular e biomolecular em autismo, em medicina funcional e em TEA, transtorno do espectro autista. Muito bem-vinda, doutora Simone. Seja muito bem-vinda ao Saúde. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, João. Quer dizer, então, tanto tempo. como é que é? Depois de tanto tempo, né? Eu e a doutora Simone temos quase uma novela de querer trazer ela para tratar desse tema, mas por dificuldades de agenda, né, doutora? Eu sempre estava com dificuldades de comparecer, até que hoje deu certo e é um prazer recebê-la aqui. Me conta um pouco da sua história. Você se especializou em anestesia, que é algo que parece que é apaixonante, e anestesia para a infância. Conta o começo de carreira, como é que foi? Eu fiz anestesiologia. Na época, as pessoas tinham muito medo de fazer anestesia para as crianças, então eu fui me especializar em anestesiologia pediátrica. E aí, sempre aquela coisa, trabalhar com criança, tive a chance de trabalhar com muita criança com câncer, né? Crianças da oncologia, e com crianças também com outros problemas de saúde, muitas vezes com deficiências. E começou aquela coisa, nossa, o que eu preciso fazer mais para ajudar as crianças para não ter dor? E acabei indo me especializar também em terapêutica de dor no HC de Ribeirão Preto. Na mesma época, eu comecei a fazer medicina chinesa para que eu pudesse entender alguns mecanismos e ajudar com algumas orientações. Continuei minha vida normalmente, adorando o que eu fazia, até quando meu filho teve um diagnóstico Pode falar. Do espectro autista. E aí começa uma outra busca, porque na época nós não tínhamos muitos profissionais. No Brasil nós temos profissionais neuropediatras e psiquiatras, mas as outras comorbidades ninguém sabia exatamente como lidar. As outras dificuldades que tinham para as crianças. Então o neuropediatra, o psiquiatra, sabia da orientação que lhes cabia. E tinha muita coisa acontecendo fora do país. Tinha um movimento que era na época chamado Movimento DAN, que era Derrote o Autismo Agora, e não tinha nenhum médico que tivesse essa especialização, que tivesse ido atrás. Acabei tendo uma certa influência do Dr. Efraim, que é um médico da ortomolecular daqui do Brasil, com quem foi um dos que eu fiz ortomolecular, e ele tinha já falado a respeito do protocolo DAN. Comecei a estudar um pouquinho mais, fui fazer os treinamentos no Autism Research Institute, que é o ARI, né? É o antigo DAN, e fui fazer nutrigenoma. Tudo começou por causa do meu filho. Eu tinha uma rede de nesse interesse. Ô Letícia, é nesse sentido que a experiência do médico, do cientista, quer dizer, trabalhava com anestesia infantil, em casos oncológicos, em casos com dor, e aí, de repente, teve uma alteração por conta do nascimento de um filho que te apresentou uma outra realidade que determinou para que eu pudesse, para que você pudesse ter um novo norte na sua vida, um novo impulso de estudos. Sim. Um novo impulso de estudos, um novo impulso de buscas. E internet é uma coisa fascinante, porque na mesma época que eu comecei a procurar mais informações, eu conheci outros pais na mesma situação. E no primeiro momento nós fizemos diferente. Eu e mais 9 pais, nós procuramos um outro médico e pagamos para ele fazer o treinamento fora. Porque eu não queria tratar do meu filho, eu como médica dele. Entendo. Como é que é essa relação
mãe, filho e a relação profissional médica. Você me disse que não gostaria de tratá-lo, ou não queria, na verdade, que é uma coisa muito mais positiva, muito mais direta. Por conta do quê, doutora Simone? Envolvimento emocional, né? Todo envolvimento emocional eu acho que tira um pouco o nosso racional. Mas isso tira o foco ou aumenta o foco? Dá mais brilho para a luta ou nos amortece? Eu acredito que atrapalha um pouco, porque a hora que você não vê dar o resultado que você quer, a teoria é uma, a prática é outra, você fala assim, poxa vida, mas está dando certo com tanta gente, por que aqui em casa não está? Então o objetivo realmente era ter um outro médico que fizesse. E nós fizemos, nós nos unimos para mandar uma pessoa, mas acabou não dando certo e por fim fui eu fazer o treinamento. Acabei voltando, fazendo orientação para outras famílias e isso tudo. Eu fazia uma orientação, e não atendia no consultório, fazia uma orientação pela internet. E depois disso, o que acabou acontecendo que foram tantas pessoas pedindo ajuda, que eu falei, bom, agora vai ter que ter o consultório, né? Porque senão não dá para eu trabalhar. Você andou me contando pelo Face que teve uma experiência drástica. Você acabou me contando pelo Face uma experiência um pouco difícil com um colega neuropsiquiatra por conta do atendimento do vosso filho. Você poderia relatar rapidamente o que aconteceu? A gente tem que lembrar que isso foi mais ou menos 10 anos e meio atrás, onde no primeiro momento, na realidade, na segunda consulta com o primeiro neurologista, ele colocou uma realidade que talvez fosse a realidade que ele acreditava, onde ele acreditava que o meu filho nunca fosse entender que nós os amávamos, não entendia que um dia ele pudesse compreender sobre o amor, sobre o nosso amor para com ele, sobre o amor de outras pessoas para com ele, que ele nunca entendesse a relação com a sociedade, com os outros. E ele colocou que provavelmente no futuro ele não teria dificuldades de relacionamento. Não só dificuldades de relacionamento, ele colocou um prognóstico muito ruim, uma coisa muito... Ele vai ter que ter alguém que ele olhe e seja um instrumento como se fosse um escravo. E isso é muito ruim para uma mãe de primeira viagem ouvir, né? Lógico que a gente saiu do consultório do neuropediatra e procurou outro neuropediatra, nunca mais voltamos nele, né? Até não para ouvir uma coisa que a gente quisesse, não é que nós negávamos o diagnóstico, mas o que era um pouco difícil aceitar era essa coisa assim, olha, ele nunca vai compreender que ele é amado. Isso realmente é extremamente difícil. E não é isso que ocorre na prática hoje? Não, é o que ocorre na prática. Mesmo, até por conta do desenvolvimento motor e emocional de capacidade. Desenvolvimento emocional realmente ele sabe, ele entende que ele é amado, ele entende que ele toma bronca, que tem limites como uma criança normal. E as outras crianças do espectro autista também conseguem entender muito bem. Ainda hoje a gente acaba ouvindo... mas seu filho não pode ser autista. Não no meu caso, mas no caso de outras crianças. Seu filho não pode ser autista. Ele é uma criança tão dócil, ele é amoroso. E crianças autistas não amam. Eu não sei de onde as pessoas... tiraram essa mentira, né? De onde elas guardaram isso, entendeu? Porque... Ou de onde, sei lá, veio essa ideia. Porque na realidade a gente tem crianças que têm uma sensibilidade muito aflorada a ponto de pegar um mau humor ou uma certa discussão num ambiente e elas mudarem. Até mesmo quando elas não falam, elas mudam o comportamento delas. Aliás, a Sueli Valério, já a saber da tema do programa de hoje, pediu para que eu perguntasse para você sobre a síndrome de... esqueci a nome. Asperger.
Muito bem. Aliás, eu até tratei uma pessoa com síndrome de Asperger. Quer dizer, a gente não tem a perspectiva ou expectativa de uma cura. Mas ele era uma pessoa que ficava muito nervoso, ele não entrava ele tinha algumas descompensações emocionais e com a acupuntura a gente acalmava, tranquilizava, enfim, só pelo contato, né? Ele tinha pânico de agulha no começo, começamos com massoterapia, depois com agulhas, e foi um tratamento bonito, foi bem interessante. Os garotos, eu digo garotos porque é mais comum ter homens no espectro autista do que mulheres. Né? É uma questão de um gene que ele se multiplica, multiplica não, tem um gene a mais, não? Não é por isso, não é mas por assim, isso. Nós sabemos que a frequência são 5 garotos para uma garota. Tá. Né? Então, hoje em dia, a nossa incidência de espectro autista é 1 para 88, ou seja, isso dos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem esse número. A cada 88 crianças nascidas, eu tenho uma que está no espectro autista. Sendo que disso tudo, na frequência que nós temos, a cada 54 meninos eu tenho um autista. A síndrome de Asperger, algumas pessoas gostam de usar o termo um autismo leve. Eu acho horrível usar um autismo leve, porque autismo, qualquer ele que seja, não é leve, de maneira alguma. Uhum. Então, assim, o Asperger, ele tem algumas características que são mais fáceis de lidar. É uma criança que tem a linguagem preservada. Muitas vezes ele tem uma linguagem até um tanto quanto mais rebuscada do que a própria idade. Tá? Então, tem uma linguagem diferenciada. Mas, ao mesmo tempo, é uma criança que pode ter uma fobia social, ter uma dificuldade de socialização, porque o interesse dele, às vezes, é outro do que o dos pares, das crianças da própria idade. Então, você vê meninos, adultos, como esse que você atendeu, que pode ter uma fobia social, pode ter alguns medos inexplicados. Tá? Então, diz também que o Asperger é um superdotado. Não é bem assim. São crianças que têm um hiperfoco. Então, ele pode ter um hiperfoco para matemática. E aquilo ele estuda sem parar. Ou ele pode ter um hiperfoco para dinossauro. Então, ele sabe tudo sobre dinossauro. E habilidades, inclusive, né? Esse menino, em particular, mexia muito com eletrônica, joguinhos. Ele pegava Eletrônicos é uma coisa incrível, mas a geração, todas as crianças têm essa habilidade. Mas as crianças do espectro autista parece que tem uma facilidade a mais. Todos. Não só os Asperger. E o Asperger em si, ele tem as dificuldades dele, ele tem a dificuldade de socialização. Nos Estados Unidos, eu gosto sempre de falar de outros lugares para a gente também ter outras realidades. Nos Estados Unidos, a maior parte dos Aspergers tem uma vida comum, tem faculdade, alguns deles se casam, nem todos. Na Europa, boa parte deles se casam, tem faculdade, vivem. No Brasil, alguns deles não têm nem escola. Isso é uma luta, né? Isso é uma luta. É uma grande luta, É uma luta. E o Asperger, ainda aqui no Brasil, é difícil para dar o diagnóstico. Por quê? Porque ele fala, porque ele olha nos olhos. Ele tem dificuldade, às vezes, eu brinco que falta o filtro. Então, ele não tem papas na língua. Fala o que vem na cabeça. É verdade. E, às vezes, tem algumas outras dificuldades. A Romana está perguntando se você chegou a fazer algum trabalho com acupuntura para o seu filho, ou se recomenda algum trabalho de acupuntura para autismo. Romana, para o meu filho eu fiz. Você fez? Para o meu filho, sim. Para outras crianças eu recomendo, mas nem todas fazem. Mas eu recomendo. Eu não faço no consultório por falta de tempo, porque eu tenho uma agenda extremamente lotada, não dá tempo de eu incluir.